E aí, escorpião, escorpiana, tudo bem por aí? Chegou o nosso momento. Digo nosso porque eu também sou escorpiana. Estou aqui ansiosa para saber quais energias estão predispostas aí para 2026 para o nosso coletivo. Eu vou trazer uma leitura adaptada de uma leitura que eu faço para os consulentes na modalidade particular. É uma adaptação de uma mandala da vida, vou mapear algumas áreas. E apesar de ser uma adaptação, essa leitura que eu vou oferecer aqui, ela é bem completinha. Mas caso você queira uma leitura só na tua energia, e aí uma leitura um pouco mais extensa, em que a gente analisa ainda mais áreas da vida, o meu contato está aqui no descritivo do vídeo, marca, entre em contato, a gente conversa, acerta um horário direitinho. Lembrando que para o mês de janeiro eu ainda tenho vagas e eu estou com preços promocionais, tá certo? Vamos lá então? Eu confesso que estou um pouco apreensiva. Vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias Coletivo de Escorpião. Energias para 2026. Diga lá, Tarô. Um medinho. O medo é tanto que as cartas até pulam. Não tem porquê, na verdade, ter medo, né, gente? Porque o que a gente tiver que viver, vai viver, né? Claro que quando a gente sabe que tem uma energia ali pairando no ar, predisposta, a gente se prepara e tenta trabalhar o que o universo está apresentando pra gente. Então, vamos lá. Eu vou abrindo e vou abrindo as cartas e a gente vai conversando, vou dizendo que cada arcano, começamos bem. A gente vai conversando sobre o que significa cada área da vida, tá bom? Ai, tem um mosquitinho por aqui. Escorpião sendo escorpião, gente. Qual a energia para 2026 para o nosso coletivo? Simplesmente o nosso arcano, arcano da morte, aquele que fala de ciclos que se encerram, que falam de cortes abruptos que precisam ser realizados. Então, é um ano de muitas finalizações, algumas finalizações que talvez a gente não esteja esperando, algumas finalizações, algumas decisões que a gente vai tomar, cortes que faremos, né? Porque o universo vem e fala assim, escorpião, não dá mais para você carregar isso. Essa bagagem tá pesada demais, vai soltando, vai cortando. Eu posso estar falando da gente cortar relacionamentos, cortar amizades, da gente cortar, mudar a vida profissional. Aqui é o universo falando, escorpião, você chegou num momento em que a tua vida precisa de uma transformação e não dá mais para adiar. A carta do arcano da morte, ele tem ele traz consigo a essência da transformação. E a gente só consegue mudar, a gente só consegue transformar alguma coisa quando a gente passa o facão, sabe? E é um momento propício, 2026, para o coletivo de escorpião, é um momento mais que propício para isso. Então não tenhamos medo de cortar tudo que a gente sente que não faz mais sentido. E aí, cada pessoa vai colocando na tua realidade e identificando o que não faz mais sentido. Para alguns é um trabalho, para alguns é um relacionamento, para alguns são relações familiares tóxicas. Então, é um ano de muitas finalizações que algumas serão voluntárias. Você vai escolher, você vai chegar e vai falar assim, olha, não quero mais, né? Deu para mim, já era. Outras
É o universo falando, não dá mais, essa pessoa precisa ser tirada da tua vida, essa situação não condiz mais com o teu nível de consciência, então o universo vem e dá uma cortada. Lembrando, todo ciclo que termina para que um novo recomece. Tanto que neste tarô, a carta da morte vem com o símbolo do infinito, representando que a nossa vida é infinita e renascimento, morte e renascimento. Ou seja, a gente termina um ciclo, a gente encerra uma fase para começar outra, né? E me vem falar outra melhor. Quem é o escorpiano, a escorpiana hoje? Como estamos vibrando? Energia da sacerdotisa. Eu já gravei para todos os signos até aqui, essa carta acho que só saiu uma vez. É uma energia de uma intuição fortíssima, muito característica do nosso signo, não é? De um momento de introspecção, da gente olhar para dentro. De um modo geral, o final de ano propicia isso, né? Aquele momento daquele balanço, da gente ficar mais recluso, pensando no que está desejando para o próximo ano, mas é uma energia de leituras de cenário, de análise de relações, né? E é uma carta que tem essa força, né, intuitiva que mostra o escorpiano com a intuição ainda mais aguçada, mas é uma carta que pede um silenciamento, tá? Percebam que ela tá aqui, ó, bem com o olhinho fechado, tipo, né, me erra, né? É uma carta que pede aí, que vai demonstrar que estamos com a intuição muito aguçada, mas não é o momento de ficar falando, tá? E é uma coisa muito interessante, porque tô gravando no finalzinho do ano. Ainda tem o ano novo. E é um período muito propício para festas, aquela coisa toda. E o escorpiano, a escorpiana vai estar assim, manjando todo mundo, sabe? Identificando as tretas. Sabe aquelas tretas secretas que tem nas famílias? A gente vai estar manjando tudo. Mas não é um momento para ficar se envolvendo em nenhuma treta de família, nenhuma treta, né? É o momento de ficar quieto. Então, talvez algumas coisas até cheguem no teu ouvido. Não passa para frente. Nada de telefone sem fio, tá? O arcano da sacerdotisa pede um silenciamento, tá? Por mais que vocês vejam as coisas. E para alguns escorpianos vão enxergar até coisas muito erradas. Mas sem julgamento, tá? Cada um colhe o seu karma. A gente só não pode aumentar o nosso, tá bom? Então, ó, boquinha de siri. Aqui é a casa da casa, onde a gente mora, onde a gente se relaciona com as pessoas mais próximas, ou onde a gente encontra aquele acolhimento, tá? A casa do nosso coração. E o escorpiano vem com o sol, que é uma energia forte, de vitalidade, de força, de alegria, de felicidade, né? Percebam a vibe dessa moça, como se estivesse celebrando, né? Claro, né? Eu tô em São Paulo e tá um calor lascado. Então, quem vê essa carta aqui, às vezes dá até um desespero, né? Porque tá muito quente aqui. Mas é um período, 2026, no que diz respeito ao teu ambiente familiar, as tuas relações mais próximas, é um ano muito positivo, porque o sol, ele mostra a verdade, ele põe tudo às claras, né? Então é como se você fosse viver num ambiente familiar em que não houvesse mentira, em que tudo fosse visto, discutido, posto na mesa, acertado, né? Um período de harmonia, de vitalidade, tá? É uma carta muito boa. Bom, o sol em qualquer área, ele é positivo, né? Mas, eu pensei numa coisa aqui, depois a gente conversa. Mas, voltando, especificamente na casa, ele traz uma vibe muito legal, porque quando a gente tem um lugar que a gente se reconforta, onde a gente se reenergiza com a energia do sol, né? Tudo dá uma segurada, tudo dá uma abrandada. Às vezes a gente está com problema em todos os lugares, trabalho,
relacionamento, que chega em casa, né, tem um ambiente familiar acolhedor, tudo dá uma relativizada. Então, energia muito boa para o coletivo de Escorpião na casa da casa. Bora falar de trabalho agora. Trabalho tá bem interessante, porque a gente vem com a carta do mundo e a carta do louco, tá? Então, o que eu vejo aqui para a energia para Escorpião na área de trabalho? Muitas pessoas encerrarão ciclos profissionais nesse ano, tá? Posso estar falando com quem vai pedir demissão para começar algo novo, quem vai ser desligado, tá? Mas para quem vai ser desligado, fica tranquilo que já tem coisa nova aí no pedaço. Algumas pessoas vão mudar de patamar, tá? Concluirão ciclos, mas o ciclo, eu tô falando aqui para um grupo de pessoas que vão começar, concluirão um ciclo dentro de uma empresa, dentro da empresa, mas nessa mesma empresa vai começar uma outra fase. Posso estar falando com quem vai ser transferido de unidades, para quem vai trabalhar em outro, eu ia falar outro planeta. Ai, gente, a loucura aqui tá demais, né? Quem vai trabalhar em outro país, talvez em outro continente, tá? Porque a carta do mundo, ela tem essa essência, né? De representar viagens, deslocamentos, transferências. Então tem essa energia forte também aqui para o coletivo de Escorpião. Alguém que encerra um ciclo e muda de fase, muda de local de trabalho, tá? E aí, vejam como é uma energia muito conectada. A gente termina um ciclo profissional e ato contínuo começa um outro. Aqui tem coisas bem interessantes para a gente conversar. A carta do mundo, ela fala, né? E vejam como é importante fazer um corte aqui. Essa energia de 2026, ela vai conversar com todas as energias aqui. Então percebam uma coisa, a carta da morte, ela fala de finalizações, de términos, de cortes que precisam ser feitos, que proporcionam uma transformação. É como se a gente estivesse limpando o terreno para plantar algo novo, para o novo surgir. A carta do mundo também tem essa energia, tá? A carta do mundo aparece quando a gente concluiu, é uma carta também de conclusão, de completude, mas é uma carta que fala, você terminou um ciclo porque você vivenciou todas as etapas, tá? Então aqui é uma carta de conclusão de ciclos com mérito. E percebam, aqui tem um Horus Boreus, né? Que é aquela cobra, que ela tá um círculo e ela morde o rabo dela. Então ela fica um ato contínuo, tá? Representando a eternidade, tá? Então assim, a gente termina um ciclo e começa outro, imediatamente. Aqui a gente já viveu tudo que tinha para viver em determinada área, em determinada empresa. A gente vai começar um novo ciclo, tá? Então a gente conclui e a gente recomeça. Aqui também são energias muito convergentes, tá? Então, para o coletivo de Escorpião, em termos profissionais, as mudanças, para além dessa carta da morte, elas vêm com completude. Então, o ano de 2026 para o coletivo de Escorpião vai ter muita mudança profissional, sim. Quer seja porque é o universo falando, já deu onde você está, com essa carta da morte, ou para algumas pessoas porque você já vivenciou tudo. Então você merece mudar de patamar, você merece mudar de trabalho e a coisa vai acontecer de uma maneira muito espontânea, muito leve, tá? Mesmo quem passar por um processo de demissão, essa recolocação no mercado de trabalho vai ser de uma maneira muito calma, tranquila, serena. Vocês voltam para o mercado de trabalho rapidamente, tá? E sem muito susto, aquela coisa, sem aquela preocupação de que minha grana vai acabar e eu não vou ter como, né, honrar meus boletos.
Nada disso, tá? Terminou rapidinho e encontra outra colocação. É uma energia bem interessante aqui, tá? Tá bem bonito, inclusive. Que bom, né? Vamos falar de dinheiro agora, né? Dinheiro, tá bom, né? Porque a gente vem com a energia da força. A força, ela pede uma segurada, ela pede um autocontrole. Então vamos lá, Escorpião, né? Acabei de falar, né? Vocês vão ter grana para honrar os boletos. A carta da força vem me falar que assim, é um período de ajustes, é um período de um certo controle. A gente não vai poder sair gastando desembestadamente, mas não vai faltar não, tá? A questão é a gente identificar onde a gente vai colocar os nossos recursos, né? Identificar o que é desnecessário, quais investimentos são desnecessários nesse momento, tá? Isso é muito importante. E aqui, uma ressalva que eu preciso fazer, trabalho e dinheiro a gente sempre lê em casas diferentes, porque algumas pessoas têm outras fontes de renda, né, para além da questão salarial, tá? Tem gente que tá tão bem que nem tem salários, né? Só tem lá seu prolabore e investimentos, rendimentos de aluguéis e tal. Então, são casas diferentes por conta disso. Mas é um ano que não vai faltar, a gente não vai passar por dificuldade, nada disso. Mas a gente vai ter que fazer aí alguns ajustes, identificar onde talvez adiar uma viagem, né, para quem está pensando em viagem, talvez para o segundo semestre, é o que me veio de falar. E é isso, não vai faltar, mas a gente vai ter que saber onde colocar os nossos recursos, tá bom? Relacionamento agora. Relacionamento tem uma coisa bem interessante. A gente vem com a energia do imperador e a roda da fortuna, tá? O que eu sinto aqui para o nosso coletivo? Vai ser um ano de muitas mudanças, tá? Tem é um ano de... Esse imperador pode ser uma pessoa, tá? Que chega nos nossos caminhos, e aí é uma energia, tá? Adaptem, porque eu tô falando também com homens e mulheres do coletivo de Escorpião. Pode ser que chegue uma pessoa, uma mulher com uma energia mais masculina, mais incisiva, né? Não tem aquelas... A gente sabe que tem pessoas que não vivem relações homoafetivas, são pessoas hétero e que tem uma postura um pouco mais rígida, um pouco mais voltada para o masculino, assim como tem homens que têm uma energia mais afetuosa, né, mais feminina. E isso não diz respeito à sexualidade, tá? Mas o que eu vejo aqui? Tem uma energia masculina vindo para o coletivo de Escorpião, que pode ser, para alguns, é mesmo um homem, e para algumas pessoas é uma mulher com uma energia mais firme, mais forte, mais mandona, né? Vamos colocar assim. E essa pessoa vem muito por conta da movimentação que está aí no campo do coletivo de Escorpião. É um ano de muitas mudanças por conta dessa roda da fortuna. Então vejo que por conta dessa carta da morte, e a gente está falando aqui de um ano de movimentação. Deixa eu mostrar as lâminas aqui, né? O imperador e a roda da fortuna. E aí, gente, o que eu vejo aqui? Por conta dessa carta da morte, que é uma carta que fala de términos, de finalizações, de cortes, né? O que eu vejo? Muitas pessoas vão terminar relacionamentos, tá? Isso é fato. Outras pessoas podem começar relacionamentos. Porque lembra, a gente termina algo, a gente corta algo que não faz mais sentido para começar um novo. E para quem é esse novo, né, aí essa figura desse imperador faz muito sentido. Tá? Então vem aí uma energia de algo novo. Para 2026, para o coletivo de Escorpião, tem finalizações de relacionamento sim, mas também tem energia de novos começos, tá? Fiquem tranquilinhos aqui. E assim, gente, é uma leitura coletiva. Não entra na paranoia de que assim, falou que vai ter um corte no relacionamento. Não. Talvez essa parte nem seja para você. E essa é a questão.
O que é legal nessa leitura fazer uma geralzona? Porque como tem muitas áreas da vida, às vezes eu tô falando para uma pessoa que o que vai servir para ela é a leitura para casa da casa. É o que o universo fala assim, meu amor, fica tranquilo que você pode estar passando por uns perrengues aí na tua família, mas para 2026 vai estar tudo tranquilo. Para alguns é a parte de trabalho, né? Para alguns outras áreas. Então relaxa, tá? Para quem vai ter um término também, fica tranquilinho, porque a roda, quando ela vem para a vida da pessoa, dá um certo descontrole, porque ela vem de uma maneira inesperada, mas tem algo novo surgindo, né? E é assim, uma pessoa firme, uma pessoa forte, uma pessoa decidida, uma pessoa madura, uma pessoa que tem estabilidade emocional, tá? É uma pessoa que tem uma posição de destaque na sociedade, porque ele é um imperador, né? Então, fiquem tranquilos, tá? Não vai ser um ano complicado, não. Claro, talvez aconteçam aí alguns cortes, mas no final vai dar bom, tá? Vida social, viagens, agitos, né? A gente vem com a estrela, que é uma carta muito, muito, muito linda, maravilhosa, né? Que mostra a gente aí com deslocamentos, mostra uma carta que tem uma energia de viagem também, né? E por quê? Lá quando o tarô surgiu, as pessoas se guiavam pela estrela, né? Então o que me vem aqui? Pela estrela não, pelas constelações, né? O que me vem aqui? É um período em que os rolês, eles não serão aleatórios, né? Você vai meio que encontrar a tua turma, e eu vejo para algumas pessoas o quanto esses rolês têm um quê espiritual. Retiros espirituais, alguma coisa, um grupo que você esteja conhecendo que vai te proporcionar assim, uma expansão de consciência, uma ligação com o divino, né, com o espiritual, né, meio que através de relações, de trocas, de passeios, de viagens, você meio que encontrando um rumo para a tua vida, um norte para a tua vida, né? Isso é para todo mundo? Não. Então, mas para algumas pessoas, sabe quando a gente faz uma viagem que é transformadora, que você, todas as viagens são, né? A gente nunca volta, quando a gente viaja, a gente nunca volta do mesmo jeito. Mas sabe quando você faz uma viagem que é um divisor de águas na tua vida? Eu vejo para o coletivo de Escorpião, algumas pessoas fazendo mesmo essa viagem que é um divisor de águas em 2026. Meio que você se encontrando, você se norteando, você descobrindo uma viagem que te proporciona um autoconhecimento para além do que você estava buscando, tá? Então, é um período que, com essa carta da estrela, apesar eu vejo muitas movimentações, mas como eu falei, não são rolês aleatórios, né? Não é aquela coisa só da curtição pela curtição, que é muito legal, sem sombra de dúvidas, mas aqui tem um ano de uma movimentação muito voltada para essas conexões, tá? Que te proporcionam um autoconhecimento muito grande, tá? Falar agora de contratos, tá, Escorpião? Que é tudo que a gente assina, tudo que a gente põe o nosso nome. E o que eu tenho falado para todos os signos até agora é assim, desde do micro para o macro. Então, desde que aqueles contratinhos que a gente assina com a decisão de começar o ano fazendo academia, assinando um streaming novo, ou escolhendo um curso, ou vendendo casa, carro, apartamento, sabe? Desde o pequenininho até o grande. E por que eu falo disso, né? Porque o tarot, ele também dá conta das questões cotidianas e a carta de contratos, ele dá um alerta aí do que a gente precisa estar muito conectado, muito atento, para a gente não cair em roubadas. E é uma carta que vem pra gente que traz uma certa preocupação, porque é a carta da torre, né? Então, a carta da torre em contratos
pede que o escorpiano em 2026 tenha uma atenção extra master blaster. Porque a possibilidade da gente assinar alguma coisa e dar ruim é muito grande, tá? Então fiquem muito atentos a tudo que vocês vão assinar. Existem situações que a gente se coloca porque a gente quer extrair o melhor. Eu tenho falado isso para todos os signos porque todos os signos até agora, nessa casa, as cartas são cartas de alerta, tá? Mas o maior alerta até agora foi o nosso. Então vamos lá. Às vezes a pessoa se dá mal porque ela quer se dar muito bem. E, sabe, né? Até falei isso, não sei que signo eu usei esse exemplo. O pessoal falou assim, todo dia sai um malandro e um otário. Quando os dois se encontram, sai um negócio. Às vezes a gente quer muito extrair o maior lucro da situação e é aí que a gente se dá mal. Então, muito cuidado com os negócios que vocês farão ao longo de 2026. O que vocês vão assinar? O que me vem aqui na cabeça agora, muito fortemente, sabe quando alguém pede para você ser fiador? Tem hora que a gente é pego de surpresa e não tenho medo de falar não, tá? Olha que me vem aqui, ó. Lembra que eu falei? Relações que se finalizam, amizades que se finalizam, né? Às vezes a pessoa não dá conta de ouvir um não, mas até que medida a gente vai se prejudicar por causa de uma outra pessoa. Então, assim, tomem bastante cuidado onde vocês colocarão o nome de vocês, onde vocês vão colocar a assinatura de vocês, tá? Essa carta é uma carta que fala de rupturas, ela fala de perdas e são perdas, assim, que pra gente se reconstruir é um processo um pouco complicado, tá? Então, muito cuidado com tudo que a gente vai assinar ao longo do ano, tá? Lembra disso. Mesmo questões muito simples. Cris, mas uma academia não quer dizer nada. Quem nunca teve problema para cancelar um contratinho bobo? Né? Porque quando a pessoa quer vender, ela só mostra os benefícios. Mas para a gente sair de uma situação, tá? Então fica bem esperto. Tá bom? Sabe quando a gente assina um negócio, mas tem um período de carência, né? A gente está preso ali àquele contrato por conta de carência. Então, fique esperto, tá, Escorpião? Vou falar uma coisa aqui para vocês. Agora, a gente vai falar de um alerta que está vindo para o nosso coletivo ao longo desse ano. E a gente vem com carta do Hierofante, o Papa. Todo arcano tem um lado positivo e um lado negativo, tá? Aqui é só o lado sombra, só o lado negativo. Qual é o lado negativo do Papa? O Papa, ele representa um poder, um saber, uma liderança, né? Que deve ser feita quando na luz, de forma correta, pelo exemplo. Mas lembrando, aqui, por ser o alerta, é só algo ruim. É só o lado sombra. Então, o que é? É aquela pessoa que fala, mas não faz. Que dita regras, mas não cumpre. Tem um quê de hipocrisia aqui, sabe? A palavra é pesada, porque a ideia é justamente essa, é um alerta que o universo está dando pra gente. Então, assim, Escorpiano, esse ano, se a gente quiser se dar bem, a gente tem que agir de maneira correta. A gente tem que ser, e aí não é ser pro outro, é ser pra gente. Agir de acordo com os nossos princípios, com nossos valores, né? Agir com retidão, porque o contrário disso é todo o lado sombra do Papa. E o universo está falando, esse ano vocês não podem agir dessa maneira. A gente nunca pode, mas esse ano menos ainda. E o universo está mostrando isso pra gente. Lembrando, né? A gente tem aqui, lembra que eu falei? As casas todas
se conversam. A gente tem na casa de contratos uma torre. O exemplo tá aqui, ó, mais claro possível. Vou lá querer vantagem, só levar vantagens para cima da pessoa que eu estou negociando. O universo está falando, fique esperto, tá? Fique esperto porque às vezes você quer ganhar muito e vem o universo e te obriga a cortes. No começo da leitura eu falei, olha, às vezes são cortes voluntários, mas às vezes é o universo te falando, não dá mais para você ter essa postura. Então, se a gente sabe, né, tem conhecimento, que a gente tem uma energia aqui de alerta para o que a gente fala, prega, mas não faz, né? Ou às vezes a gente nem mesmo não fala, mas se a gente está tendo uma conduta que a gente sabe que não é adequada, muda o quanto antes. Corta, e aqui também faz todo sentido, tá? Se a gente sabe que tá tendo um comportamento que não é adequado, corta o quanto antes, tá? Transforma essa situação, tá? E que alerta, né? Agora, vamos falar do presente do universo. Porque é assim, né, gente? O universo dá um alerta pra gente ficar esperto, mas também o universo vem e dá um afago, que é essa carta aqui, ó, essa energia do julgamento. E aí, o que pode ser presente do julgamento? Situações do passado que voltam para sua vida, tá? Posso estar falando aqui com uma energia de reconciliação. Porque o arcano do julgamento, ele vem falar de situações do passado que voltam, né, para que a gente reveja, para que a gente resolva. Aqui eu posso estar falando de uma pessoa que volta para o teu caminho, tá? Para que vocês se acertem, né? Ó, vejam só. Como o tarô é maravilhoso, né? A carta da roda da fortuna, ela fala de mudanças inesperadas. O julgamento também. Né? Tanto que alguns tarólogos falam que a carta do julgamento é o desespero dos tarólogos, porque a gente nunca consegue precisar em que momento, né, alguma coisa vai acontecer. Né? Algo do passado vem, mas a gente não tem nem noção do que. E aí, algo volta para a tua vida, mas como aqui é o presente do universo, não é algo que você precisa rever, resolver. É algo que vem porque ou você mudou de consciência, ou chegou um momento propício para uma determinada colheita, tá? O primeiro link que eu fiz foi por conta dessa roda da fortuna aqui em relacionamento. Mas a gente também pode estar falando com trabalho. Então, vamos lá. Talvez você... Lembra que eu falei, ó, aqui você tem a possibilidade de recomeçar numa nova empresa, né? Terminou um ciclo, mas rapidamente você vai ser recolocado. Talvez essa empresa nova aqui que você vai começar não seja tão nova assim, já seja um lugar que você trabalhou. Então o passado volta para a tua vida profissional através de uma nova oportunidade, tá? E aí, sabe quando você tem aquele comportamento impecável, né? O Papa no lado luz, alguém que já trabalhou com você fala assim, nossa, mas aquela pessoa de escorpião, ela seria perfeita para essa vaga. Essa pessoa vem e te chama, tá? Para casa, me veio de falar assim, casa também. Sabe quando você tenta... Você é aquela pessoa que é acolhedora, que faz tudo para ajudar todo mundo ali no teu núcleo familiar, você passa pano para todo mundo, né? Tem aquele coração, né? Aquela postura de trazer todo mundo para perto, para apaziguar todo mundo. Aí o universo vem e fala assim, olha, a gente, como você foi bem bacaninha, a gente vai te brindar, né? Uma casa tranquila, serena, tá? Então assim, aqui é meio que o universo falando, você vai colher os frutos das suas ações.
tá? O teu passado, as tuas boas ações do passado, elas vão respaldar essas transformações aqui, ó. Claro, isso é para todo mundo? Não. Mas é uma energia predisposta. Para alguns, essa energia do passado vai reverberar na casa da casa, para outros no trabalho, tá? Para outros pode ser, inclusive, nessa torre aqui, tá? Como se algo do passado te salvasse, tá? Sabe quando a gente tem um insight assim, nossa, mas eu já ouvi falar isso em algum... Essa informação, você tá ali para se dar um contrato, aí você lembra de alguma coisa, você pede um tempo, né? Consulta um advogado e essa informação aqui do passado te salva de uma super roubada, tá? Aqui é o universo te salvando, é o teu passado te salvando. E para algumas pessoas, sim, é algo do passado, alguém do passado que volta, tá? Não vejo aqui situações ruins que voltam, né, para que sejam resolvidas, não. Aqui é o passado que volta, é um passado transformado. Se for uma relação que volta, alguém que volta para o teu caminho, é alguém que volta completamente transformado, tá? Por conta dessas cartas aqui. Tá? Então, não tenham medo de se jogar. E agora, um conselhinho pra gente, né? Já finalizando a nossa leitura. A gente vem com Eremita, que é uma carta linda, 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 que conversa muito com esta sacerdotisa. Então, qual é o conselho para o coletivo de Escorpião ao longo de 2026? Em caso de dúvida, caso de alguma dificuldade, volta para dentro de si, né? Se recolhe, se analisa, se recolhe e se acolhe. Analisa tudo o que está acontecendo numa perspectiva de autoconhecimento. O que você não pode mais permitir que seja feito da mesma maneira? E aí entra novamente a carta da morte. Então, quando olha que movimento bonito e que ano de muita oportunidade de transformação, mudança e crescimento. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente encontra elementos que proporcionam uma mudança, uma transformação mais segura, mais embasada. Quando a gente percebe por que a gente age de uma determinada maneira, a gente tem força para cortar o que não faz mais sentido. Tá? Então, é um momento em que a gente precisa olhar mais para dentro da gente e não tanto para o outro, tá? Aqui é um momento para a gente se entender, se analisar, internalizar e identificar o quão maravilhoso são os momentos em que a gente está com a gente. Tá certo, Escorpião? É isso. Eu não sei vocês, eu amei essa leitura. Espero que 2026 tenha essa vibe mesmo pra gente, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se encontra num vídeo qualquer aí do canal. Um 2026 cheio de felicidade, cheio de transformações pra gente. Um beijo enorme. Tchau, tchau.